Bom, pessoal, nessa aula a gente vai aprender a inserir gráficos de colunas. Estamos aqui na nossa planilha da aula 136 e vamos aqui inserir gráfico de colunas. Eu vou colocar esse gráfico aqui 2D. Temos aqui já disponível o nosso gráfico bonitinho, certinho. Se eu quiser alterar a classificação dele do menor para o maior ou maior para o menor, eu consigo também, certo? Vou colocar agora do menor para o maior. Então, consigo ver a dimensão aqui de de qual é o melhor vendedor, o vendedor que vendeu mais naquele período e o que vendeu menos naquele período. Consigo ter essa dimensão também. Se eu ir aqui em design do gráfico, eu consigo modificar também os gráficos. Pessoal, análise o formato com que você consegue personalizar o seu gráfico é o mesmo, não vai mudar muito. Tá? O que vai mudar é o tipo de análise que você vai fazer. Então, por exemplo, existem análises que certo tipo de gráfico não vai atender para a sua necessidade. Então, por exemplo, um gráfico de pizza talvez não daria certo em alguma análise, em alguma planilha. Então, vai depender muito do tipo de análise que você quer e se aquele gráfico, se aquelas informações vão te atender para aquele tipo de gráfico. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque não são todos os gráficos que vai ajudar você a fazer as análises, tá? Só que a personalização do gráfico ela vai ser a mesma para todos. Então você consegue mexer aqui, você consegue modificar as cores, você consegue alterar o tipo de gráfico. Aqui, ó, alterar o tipo de gráfico. Aqui eu mudei, eu deixei todo colorido, né? Deixa eu voltar para o que estava antes. Aqui temos o mesmo gráfico, o mesmo estilo de gráfico que a gente estava usando antes, tá? E aqui a gente consegue mudar também. Posso colocar, deixa eu alterar o tipo de gráfico aqui. Vou colocar, tem coluna agrupada. Nesse tipo de gráfico de barras, pessoal, nós temos aqui, de barras, nesse tipo de gráfico de coluna, nós temos várias opções aqui para escolher. Podemos colocar coluna empilhada, coluna 100% empilhada, 3D agrupado, vejam que ele muda, ele fica mais bonitinho, um formato em 3D. Temos aqui 3D empilhado, temos aqui coluna 3D, totalmente 3D aqui, ó. E vejam que aqui em toda essa seleção aqui nós temos todos esses gráficos aqui para incluir nas nossas análises. Então, nós podemos aí ter uma infinidade de informação e cada gráfico aí pode te atender ou não, tá? Vai depender muito do que você espera para a sua análise, tá? Eu vou voltar para o nosso gráfico aqui, vou dar um OK. Ele está disponível aqui. Se eu clicar no mais, aqui, nesse caso, o rótulo de dados, que são os valores, aqui valeria a pena colocar. Por quê? Porque são informações que cabem aqui dentro do gráfico e a gente consegue analisar quais foram as vendas que cada vendedor teve. Tá? Então aqui é interessante colocar sim os rótulos de dados, tá? Que a gente utilizamos aqui nessa opção de mais. Então nós modificamos as informações que a gente quer aqui. Nós podemos colocar legenda também, linha de tendência. Essa linha de tendência é onde ele demonstra aqui toda a evolução, tá? Então, onde ele começou e onde que ele termina. Certo, pessoal? Finalizamos essa aula de gráfico de colunas e até a próxima aula. Até mais. Tchau.